Bom dia, Vida Lisboa! É domingo, é dia de celebrarmos o nosso Deus que é incrível. Então o grupo de louvor ele vai nos dirigir. Eu desafio-te a levantares do teu sofá, a participares e a louvarmos e a fazermos esta festa, cada um na sua casa, mas todos juntos a um Deus que merece toda a honra e todo o louvor que nós lhe podemos dar. Vejo batalhas, tu vês vitória. Quando eu só vejo montanhas, tu as moves de lugar. E quando as trevas me cercam, teu amor me envolve. Não preciso temer, estou seguro em ti. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. E se tu és por mim, quem será contra mim? Jesus, não há nada impossível para ti. Quando eu só vejo as cinzas, tu vês beleza. Quando eu só vejo a cruz, vês o túmulo vazio. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. Amém. Nós declaramos que a batalha pertence a ti, Jesus. Nós derramamos o nosso coração na tua presença, Senhor, porque tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa segurança, Pai. Obrigada porque nós temos esta confiança, esta convicção que a vitória está nas tuas mãos. E nós não precisamos de temer, nós não precisamos de ficar preocupados, porque tu estás à nossa frente, tu já abriste caminho, Pai. Declara isto, esta manhã, que Ele é a tua fortaleza. Nossa fortaleza, tu estás conosco. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Tu brilhas nas trevas, ganhas as batalhas. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Nossa fortaleza, tu estás conosco. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Tu brilhas nas trevas, ganhas as batalhas. Nada é maior que o poder do nosso. Declara nossa fortaleza, fortaleza, tu estás conosco. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Tu brilhas nas trevas, ganhas as batalhas. Nada é maior que o poder do nosso Deus. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos
batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. Eu vou lutar de joelhos no chão e de mãos levantadas. Oh Deus, batalha pertence a ti. O meu medo deixa aos teus pés, és minha canção. Oh Deus, batalha pertence a ti. Oh Deus, batalha pertence a ti. Pertence a ti. Pertence a Tu és Deus presente, Tu és Deus presente, Tu estás aqui, vem com tua presença. Com tua presença, Jesus, inunda o nosso coração. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Vai, Jesus, inunda a nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante o teu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre
tua paz. Com o teu favor. Jesus. Sobre toda a tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos, a tua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém. Sim, Jesus, nós declaramos o Teu favor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre aqueles que estão à nossa volta, Pai, sobre este país, Pai. O Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Pai. E
nome de Jesus, que possa invadir cada lar, cada casa neste momento, Pai. A Tua presença que transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas, que nos traz um propósito. Pai, que Tu possas fazer isso hoje, em cada casa, Pai, em cada família, Jesus. Nós declaramos estas verdades sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa igreja, sobre a Tua igreja, sobre esta cidade, sobre este país, por este mundo, Pai, que a Tua presença, Senhor, seja sentida por todos, Pai. A Tua presença que transforma, a Tua presença que nos salva, que nos resgata, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos, que assim seja, Pai, que assim seja, Pai, sobre toda a tua geração, tua família, e os teus filhos, a tua presença seja sobre ti, sobre toda a nossa geração, seja onde estiveres, Ele é por ti. A tua presença, e nos cerque onde fores, seja onde estiveres, Ele é por ti. Ele é pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires, Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém significa assim seja. E ao cantarmos nós estamos a concordar que acreditamos que o Deus que criou todo o universo, Ele está a cuidar de ti, Ele é por ti, tal como cantamos. Ele é por ti, Ele é por mim, Ele acredita em ti. E eu não sei se tu cantaste esta música com toda a convicção, a plenos pulmões, levantaste do teu sofá e cantaste e juntaste a nós em louvor e adoração ao nosso Deus, ou se por outro lado foi difícil pronunciar estas palavras, porque te encontras a passar uma situação difícil na tua vida, porque está difícil de acreditar devido às circunstâncias ao teu redor e tens sido mais assolado com dúvidas e questões do que propriamente com convicções. Ainda assim, nós louvamos e nós proclamamos estas verdades, porque é a nossa convicção. E ao ouvirmos a nós próprios a dizer isso, vai-nos ajudar a enfrentar e a ter uma perspectiva sobre a vida completamente diferente. Então eu gostava de te convidar a orar comigo, a orar pela tua situação, pela nossa situação do nosso país, pela nossa igreja, para que este seja tempo de estendermos as nossas raízes, de alargarmos a nossa visão e as estacas da nossa visão, podermos ver mais além, mais do que aquilo que... Sabes, quando nós estamos a passar por um tempo difícil, quando estamos num barco, o barco é a nossa vida e nós estamos no meio de uma tempestade, a única coisa que nós conseguimos ver é aquela onda gigante à nossa frente. Mas sabes, há uma promessa que Deus fez ao entregar o seu Filho. Ele prometeu que estaria connosco sempre, que o Espírito Santo iria ficar connosco aqui na terra para nos acompanhar ao longo da vida. Então sabe que Ele está contigo no barco e Ele quer fazer sentir a sua paz e o seu desenrolar para a tua situação. Então nós vamos orar e eu gostava de orar por ti. Se estiveres a ver-nos ao vivo, então escreve também. Participa, seja no Instagram ou no YouTube,
escreve qual é o teu motivo de oração e como igreja vamos orar juntos pelo teu motivo, pelos motivos que chegarem até nós. Deus, muito obrigada porque Tu és por nós. Muito obrigada porque o Teu favor, a Tua bênção, a Tua presença, ela está na nossa vida, Deus. Obrigada porque a vida contigo, ela ganha um sabor diferente, ela ganha um propósito diferente e é isto que nós nos queremos agarrar. Senhor, que os nossos corações possam estar enraizados, Senhor, em Ti, na Tua verdade, que os nossos olhos possam, tal como o salmista dizia, estar elevados acima das montanhas, nós possamos ter os nossos olhos colocados em Ti e descansar por completo as nossas vidas, as nossas circunstâncias, a nossa situação de trabalho, as nossas dúvidas, as nossas frustrações. Deus, nós entregamos a Ti, nós descansamos em Ti. Toma nas Tuas mãos e faz o Teu querer. Sabemos que Tu tens o melhor para cada um de nós e é aí que nós confiamos, é aí que nós colocamos a nossa confiança, nas Tuas mãos. Sabemos que ao entregar-te a Ti, sabemos que estamos a colocar a nossa vida em boas mãos e então nós descansamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tão bom nós podemos orar juntos e eu desafio-te não só ao domingo, não apenas quando estamos a ver a nossa reunião de domingo e a ter o nosso momento de igreja, mas a fazer disto uma prática diária. Quando nós oramos consistentemente todos os dias e várias vezes ao dia, nós vamos ver coisas também acontecer na nossa vida grandes e poderosas. Então fala com Deus, desafio-te mesmo a fazer disto uma prática diária e algo que é parte da tua rotina. Deus agrada-se de quando nós nos podemos relacionar com Ele. Ele é o nosso bom Pai e Ele fez-nos para relacionamento, para haver esta troca e este diálogo constante entre nós, seus filhos, sua criação, a menina dos seus olhos e Ele que criou todas as coisas. Então ora e fala com Ele e entrega tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu tens a Ele. Posto isto, algo que nós fazemos também, que é parte da nossa rotina enquanto igreja e parte de quem nós somos e que fazemos como obediência, mas também porque é um privilégio, é nós ofertarmos. Então vai passar aqui os dados para onde tu podes fazer a tua oferta, dar os teus dízimos, as tuas ofertas. Este é o momento também que colocamos de parte para o poder fazer e continuar a contribuir para a casa de Deus, para construir mais e melhor também a obra dele. E dito isto, nós temos hoje connosco o Timóteo, que irá partilhar a palavra. Vamos dar seguimento àquilo que começámos na semana passada, acerca de crescimento espiritual, e o Timóteo irá partilhar connosco. Fica atento, pega no teu bloco de notas, no teu telemóvel, vamos registar e ouvir do Timóteo, mas ouvir mais do que isso, ouvir de Deus, aquilo que Ele quer falar à tua vida e à minha vida. Desafio-te a ficares atento. Bom dia a todos nesta manhã, eu sou o Timóteo Josué e é um privilégio, é brutal poder estar aqui a partilhar a mensagem nesta manhã para vocês que estão aí desse lado. Nós agora não nos podemos reunir, mas somos igreja na mesma, ok? Porque nós estamos juntos para louvar, nós estamos juntos também para escutar a palavra de Deus e ver o que ela pode fazer em nós e produzir fruto. Então nós temos estado a falar sobre crescimento espiritual. Eu quero começar por abrir na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 2 ao versículo 3. Está bom? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. E diz assim a palavra de Deus, a Bíblia diz: como bebés recém-nascidos, deseja intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Nós temos que desejar intensamente o crescimento espiritual, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Pai. É verdade que Deus nos salvou ao dar o seu Filho Jesus, mas a salvação não é algo que fica estagnado e parado nesse preciso momento em que nós nascemos de novo, mas é algo que produz efeito na nossa vida, é algo que produz crescimento em nós, na nossa forma de viver, na nossa forma de pensarmos, na nossa forma de agirmos. Então nós temos que desejar, é como que Pedro estivesse a dar uma ordem para nós.
vocês têm que acordar, vocês têm que desejar intensamente este leite espiritual. E isto fala-nos de responsabilidade pessoal, porque nós podemos tomar ação e fazer algo para mudar a nossa vida, ou nós simplesmente podemos ficar num modo de passividade em que esperamos que tudo aconteça à nossa volta. Aquilo que a Bíblia nos diz é que quando nós estamos neste relacionamento, nesta caminhada com Deus, neste processo, neste crescimento, há algo que nós temos que fazer. Há uma responsabilidade pessoal que está do nosso lado, que está nas nossas mãos e que temos que a pôr em prática. O crescimento espiritual, ele começa quando nós nos tornamos responsáveis. Às vezes nós podemos dizer que as coisas à nossa volta não mudam, as circunstâncias não mudam, podemos culpar Deus, podemos culpar a nossa esposa, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, podemos culpar as circunstâncias que estão à nossa volta, mas aquilo que a Bíblia nos diz é que nós temos na nossa mão as ferramentas, e nós vamos falar mais nisso nesta manhã, nós temos as ferramentas na nossa mão para crescermos, para mudarmos o nosso foco, para mudarmos a nossa forma de ver e interpretar o mundo e aquilo que está à nossa volta. Se nós não desejarmos crescer em espiritualidade, em relacionamento com Deus, nós estamos a rejeitar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Isto às vezes pode parecer assim uma verdade muito forte de, então, mas ok, eu estou nesta caminhada, neste processo, será que eu estou a rejeitar a cruz? Será que eu estou a rejeitar o amor de Deus e aquilo que Ele fez por nós? O versículo 3 diz que tudo aquilo que nós fazemos deve ter como base porque nós provamos a bondade do Senhor. Eu não sei como é que tu te encontras nesta manhã, como é que tem sido a tua vida nestes últimos tempos, mesmo hoje, o que é que tu já fizeste, aquilo que tu já pensaste. Mas nós sabemos que têm sido momentos difíceis, momentos em que não temos respostas para aquilo que está a acontecer à nossa volta. Mas há uma certeza que pode estar no nosso coração, que gera paz, que gera convicção, que é a bondade de Deus na nossa vida, o perdão, a misericórdia, a graça. E se nós já provarmos isso, então nós somos como que vasos, como que instrumentos na mão de Deus, também para chegar àqueles que hoje não estão tão bem, que estão desanimados, que estão mais em baixo. Então nós temos que agir, nós temos que partir para a ação. Versículos 18 e 19, no primeiro capítulo de Pedro, que é a carta que nós estamos a ler, diz-nos: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que vocês estavam nos vossos antepassados, ele não foi pago simplesmente com ouro ou prata, algo que perde o seu valor, mas sim com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, que estava sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, ele, Jesus, foi revelado por causa de vocês, diz a palavra de Deus. Por causa de mim, por causa de ti, por causa do ser humano, Jesus foi revelado. Então, quando nós não estamos a viver esta verdade de querer crescer e de querer conhecer mais Deus, de ter um relacionamento mais íntimo, de perceber o seu propósito, a sua vontade, os seus passos para a nossa vida, nós estamos a rejeitar Jesus e tudo aquilo que Ele fez por nós. As pessoas que estão à tua volta irão beneficiar da forma com que tu também cresces neste relacionamento com Deus. Porque o crescimento espiritual, o crescimento com Deus, não é algo que é para ficar só connosco, mas é para nós sermos de bênção e de tocarmos a vida daqueles que estão à nossa volta. Eu não sei se tu já ouviste falar sobre processo vinculativo. E eu vou aqui tentar explicar o que é o processo vinculativo. O processo vinculativo é algo que acontece entre uma mãe e um bebê, o seu recém-nascido, e este processo é o aprimorar de um relacionamento que começou na barriga, mas que continua a haver com o amamamento, com o toque da criança no peito, como dizem os psicólogos, que é skin to skin, ou seja, na pele. E este processo vinculativo ele é importante no primeiro estágio do crescimento de uma criança. O versículo que nós lemos, o versículo 2, diz que nós devemos desejar intensamente o puro leite espiritual. E o leite espiritual é a palavra de Deus. Então, quando nós pensamos nesta analogia do processo vinculativo entre uma mãe e o seu bebê, quando nós estamos a ler a palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para que ela possa falar connosco, nós estamos a criar este processo vinculativo com o Pai por excelência. Deus, Ele é o nosso Pai por excelência. A palavra de Deus, às vezes,
pode ter coisas que nós ainda não compreendemos, coisas que nós não percebemos porque é que está aqui escrita, mas a palavra de Deus ela vai te ajudar a desenvolver este relacionamento com Deus e a partir daí tu vais começar a crescer. E nós temos que, como cristãos, alimentar-nos da palavra de Deus. Eu não tenho nada contra as redes sociais, eu gosto muito, nem com tantas outras coisas de mídia que existem hoje, mas parece que às vezes nós nos estamos a alimentar no sítio errado. Até existem aplicações que fazem uma medição, que gerem o tempo que tu e eu passamos em determinadas aplicações. E eu esta semana fiz isso no meu telemóvel. Disse que só podia estar por semana 4 horas no Instagram. A partir daí, aquela aplicação bloqueava o meu acesso ao próprio Instagram. Claro que se tu colocares o teu PIN e o teu código, tu vais conseguir entrar. Mas o que eu quero fazer é obrigar-me a perceber que tudo tem o seu tempo. Há tempo para eu estar no Instagram, há tempo para eu estar nas redes sociais, há tempo para eu estar a ver Netflix, mas há tempo para eu estar a ler a palavra de Deus. Há tempo para eu silenciar o ruído e o barulho à minha volta e escutar a voz de Deus. Então nós temos que desejar intensamente este leite espiritual, esta palavra de Deus para a nossa vida. Eu quero deixar aqui uma questão que veio para mim quando eu estava a estudar mais acerca disto, que é, será que pensarmos no crescimento nos impede de crescer? Será que pensarmos em crescimento nos impede de crescer? Independentemente da nossa cultura, do nosso contexto, da forma como nós fomos criados pelos nossos pais, pelas pessoas que estavam à nossa volta, nós temos uma noção de religião. E há uma campainha que toca no nosso entendimento, na nossa mente, quando nós pensamos em crescer e crescer espiritualmente, que é a campainha da religião. Porque a religião vai dizer que eu e tu temos que fazer para obter a aprovação de Deus, para obter o perdão de Deus. Mas crescer em espiritualidade, caminhar com Cristo dia após dia, não tem a ver com aquilo que tu fazes, mas tem a ver com a condição que tu já tens, porque tu tens experimentado o amor de Deus, porque tu tens experimentado o perdão de Deus, a bondade de Deus, porque tu tens experimentado tudo isso na tua vida, então nós vamos querer agir. E fazer para ser é uma caminhada, é um processo que leva à exaustão. Antes de eu aceitar Cristo na minha vida, eu achava que para ganhar esta aprovação eu tinha que fazer e eu fazia, mas no final das contas eu sentia-me exausto porque aquilo não trazia nada de novo à minha vida. Mas o processo inverso de que, porque eu sou amado por Cristo, a noção que eu tenho por ser amado de Cristo me leva a estar junto dele e a estar junto das pessoas que estão à minha volta. Isso é um processo que leva à libertação. E nós temos que nos libertar de muita da bagagem que temos vindo trazer ao longo dos nossos anos de vida, bagagem dos relacionamentos, bagagem de coisas que aconteceram mal, bagagem do ódio, bagagem da raiva. São coisas que temos continuado dia após dia a colocar nesta mala que nós queremos levar. E aquilo que Jesus quer neste crescimento espiritual é que tu possas dizer: Deus, olha, está aqui a mala, está aqui a bagagem que eu tenho trazido e não consigo suportar. Está aqui, é tua e eu quero seguir esta nova vida contigo. E aquilo que Jesus vai fazer vai ajudar-te nesta nova caminhada. 3 ferramentas que eu quero trazer para nós nesta manhã que nos vão auxiliar e ajudar a crescermos espiritualmente, a termos uma nova compreensão daquilo que é ter um relacionamento com Deus. Porque isto não é só teoria, mas nós temos que pôr em prática, como eu tenho vindo a dizer desde o início. Então, 3 ferramentas que elas nos podem auxiliar no crescimento espiritual. A primeira ferramenta é preparar a nossa mente para a ação, ok? Preparar a nossa mente para a ação. A segunda é exercitar o autocontrolo. E a terceira, depositar a nossa esperança em Cristo. E para isso, vamos ler ainda na carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 13, que diz: portanto, preparem a sua mente ou a vossa mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a vossa esperança na graça que irão receber quando Jesus Cristo for revelado. Então, a primeira ferramenta, preparar a mente para a ação. É interessante que o apóstolo Paulo, numa das suas cartas aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que nós temos que renovar a nossa mente.
quando nós temos Cristo no nosso coração, nós temos que renovar a nossa mente, porque já não é mais os nossos desejos, já não é mais o nosso querer, mas agora aquilo que é a nossa vida pertence a Cristo. Então há um novo caminho, há um novo futuro, se assim podemos dizer. Então nós temos que renovar a nossa mente. Muitos dos nossos medos, das nossas lutas, elas são travadas na nossa mente. Sentimentos de insegurança, de medo, e nós temos que renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente fala-nos de convicção. Crescer espiritualmente, e quando pensamos em crescer espiritualmente, pensamos em maturidade espiritual, não é algo que é só para ser vivido com base nas emoções e nos sentimentos. Eu tenho que confessar, há momentos na minha vida que eu sei que fisicamente não estou a sentir Deus, mas a palavra de Deus, lá está, este leite espiritual, este alimento, diz-me que Deus, o seu Espírito, Ele estará comigo para todo o sempre. Então, mesmo em momentos em que eu parece que nada muda à minha volta, parece que Deus está em silêncio, se a palavra diz que Ele está comigo, então eu tenho que renovar a minha mente com esta verdade. E não renovar a minha mente com as mentiras daquilo que se passa à minha volta, de que eu não tenho valor, de que nada vai mudar, de que não há solução. Não, eu tenho que renovar a minha mente e começar a acreditar na verdade que se encontra aqui na palavra de Deus. Eu devo ter assente a minha convicção, e essa convicção tem que ser inabalável daquilo que Cristo fez por nós. E quando nós começamos neste processo de renovar a nossa mente para a ação, há coisas que se calhar antes víamos de uma forma e que agora temos como que uns novos óculos, um foco diferente. E estamos a ver as coisas de maneira diferente, porque estamos a deixar que a nossa mente possa ser renovada, transformada àquilo que Deus quer que nós vejamos. Preparar a mente para a ação. Como é que nós podemos preparar a nossa mente para a ação? O versículo 14 diz-nos que nós podemos preparar a nossa mente para a ação através da obediência. Então o versículo 14 diz-nos: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Quando eu e tu, nós não tínhamos conhecimento de Jesus e das coisas espirituais, nós estávamos na ignorância. E Deus vai ter em conta isso e não nos vai culpar por isso. Mas a partir do momento em que nós começamos neste relacionamento com Deus, neste crescimento espiritual, a ter esta maturidade, nós temos que agir em obediência. A ação fala-nos também de santidade. Versículos 15 e 16. Sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Porque as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Santidade, ser santo, não é estares separado, estares de fora de tudo aquilo que acontece à tua volta, dos teus familiares, do teu local de trabalho. Ser santo não é isso. Ser santo é tu sabes que foste chamado, que foste escolhido com um propósito maior que Deus tem para ti e que tu queres cumprir esse propósito. E nós podemos ser santos, aliás, quando nós estamos à volta de tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta e sermos sal e sermos luz através da nossa santidade. Porque santidade não tem a ver com uma posição específica, mas tem a ver com o teu coração, com a tua atitude de quereres fazer o propósito de Deus. Preparar a nossa mente para a ação, aliás, também fala-nos de viver com temor. Versículos 17 diz-nos: lembrem-se que o Pai Celestial, a quem vocês oram, Ele não mostra favorecimento. Ele julgará de acordo com as vossas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes aqui na Terra. Eu não sei se sabias, mas se já aceitaste Jesus, tu és turista. E nós não podemos sair do nosso país por causa desta questão das restrições. E todos nós queremos viajar, mas deixa-me te dizer, se tu já aceitaste Cristo, tu és um turista. Tu já estás a viajar. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos, somos residentes temporários aqui nesta terra. Claro que nós temos que ser mordomos e cuidar de tudo aquilo que está à nossa volta e que Deus nos tem dado nas mãos para nós podermos cuidar e para nós podermos preservar aquilo que está à nossa volta, mas nós temos que viver tudo isso com temor, com respeito, não com medo de que Deus nos possa castigar, mas com medo de que nós podemos falhar o alvo. Pecar é falhar o alvo.
E eu acredito que há um sentimento genuíno e até bom no sentido de termos medo de pecar, medo de falhar o alvo. Não vivemos aprisionados com isso mesmo, com essa verdade, mas essa verdade de queremos viver com temor, com zelo, com respeito para com Deus, leva-nos a querer viver uma vida sincera, genuína e verdadeira, com um coração de adoração verdadeiro. E esta ação de renovar a nossa mente também é revelada no amor sincero. E às vezes isto é difícil. Amor sincero. Não é amor sincero para contigo e não é amor sincero para com Deus. É amor sincero para com o teu próximo, para com o teu familiar, para com o teu amigo, para com o teu colega de trabalho. E porquê é que é difícil? Porque nós temos sonhos diferentes, ideias diferentes, temos formas de ver o mundo diferentes e às vezes isso cria choque, cria tensão. Mas aquilo que Deus nos desafia pela sua palavra é que nós possamos deitar isso de lado, deitar essas pedras da bagagem de lado e aceitar-nos uns aos outros e amar-nos uns aos outros. O versículo 22 diz-nos: uma vez que vocês foram purificados dos vossos pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Quando tu amas de forma sincera, todos aqueles que estão à tua volta, tu vais começar a crescer espiritualmente. Nós às vezes pensamos que para crescer espiritualmente e no nosso relacionamento com Deus é algo que é só vertical, que é de nós para cima, de nós para o Pai, mas é horizontalmente, de nós para o nosso próximo, de nós para todos aqueles que estão à nossa volta na nossa vida. Então esta é a primeira ferramenta, preparar a mente para a ação. Segunda ferramenta, exercitar o autocontrole. E autocontrole fala-nos do Espírito Santo a transformar e a habitar em nós. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nós não vamos abrir, mas eu vou citar, diz que há o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito pode ser o amor, a alegria, a paz, mas é também o domínio próprio, o autocontrole. E esta ferramenta está ligada e interligada ao prepararmos a nossa mente, mas este autocontrole tem a ver com o livrarmos de tudo aquilo que é impuro nas nossas vidas. Capítulo 2, versículo 1 diz-nos: livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, de toda a hipocrisia, de toda a inveja e de todo o tipo de difamação. Estas coisas estão presentes cada vez mais. Pessoas que difamam outras, pessoas que tentam enganar outras, pessoas que fazem esquemas para trazer maldade à vida das outras. E aquilo que o apóstolo Pedro ele estava a ensinar e que nós podemos tirar para as nossas vidas e pôr em prática é que nós possamos deixar de viver simplesmente essas coisas. Possamos ter autocontrole. Quando alguém estiver a falar mal de alguém, tu podes ter autocontrole e podes decidir: não, eu não quero estar neste ambiente em que alguém está a falar mal de outra pessoa. Quando tu, se calhar, estiveres no teu local de trabalho e alguém estiver a tentar criar um esquema para enganar alguém, tu podes ter uma voz ativa e dizer: não, isto não está correto, isto não deve ser feito assim. Então nós, no nosso crescimento espiritual, também tem a ver com termos uma voz audível, de dizermos quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão erradas. Nós podemos ter autocontrole sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre tudo aquilo que nós dizemos, sobre tudo aquilo que nós fazemos. No mesmo capítulo, no capítulo 2 e versículo 11, vai-nos dizer que aliás, o apóstolo Pedro ele está a dizer para todas aquelas igrejas: amados, eu vos advirto, como peregrinos estrangeiros que são, de manterem a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Todos nós temos as nossas fraquezas e crescimento espiritual, eu quero que fique bem claro para ti nesta manhã, crescimento espiritual não tem a ver com perfeição, ok? Não tem a ver com perfeição e isso vai tirar já de cima de ti um peso e eu espero que tire, porque nós vamos falhar, vai haver momentos em que não vamos ter forças e não tem a ver com perfeição. Cristo foi perfeito e quando estivermos com Ele um dia nos céus, nós vamos também ter essa condição. Mas aqui, enquanto formos peregrinos, nós vamos ter as nossas inseguranças, os nossos medos, vamos ter momentos mais em baixo, nós vamos falhar, mas acima de tudo que nós possamos ter autocontrole de examinarmos o nosso coração, de dizermos: ok, a minha vida não está a levar o rumo correto. Eu posso decidir hoje afastar-me
e ter autocontrole sobre os meus desejos. Porque eu sei que determinada situação não é boa para mim, que determinada conversa não é boa para mim, eu posso decidir afastar-me. Eu posso decidir dar um novo rumo aos meus passos, à minha vida. Então esta é a segunda ferramenta, exercitarmos o autocontrole. Terceira ferramenta, depositar a nossa esperança em Cristo. Nós como cristãos, nós como alguém que tem Deus na sua vida e que queremos crescer espiritualmente, nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo, porque Ele um dia vai voltar. E essa tem que ser a nossa esperança, tem que ser a minha esperança e a tua esperança. E nós às vezes, nas igrejas, nas nossas conversas, já não falamos tanto de que Jesus vai voltar e vai restaurar tudo aquilo que não está correto com o ser humano, e vamos nos esquecendo desta verdade que nós encontramos tão presente na palavra de Deus. A primeira igreja, a igreja primitiva daqueles primeiros tempos, falavam simplesmente disso. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Nós temos que viver em obediência, em santidade, com zelo, com reverência, porque Jesus vai voltar. Eu quero agradar o meu Senhor, eu quero viver para Ele, Ele é o centro da minha vida. E nós, à nossa volta, temos um coração tão agitado e esquecemos desta verdade, que Jesus vai voltar. Depositar a esperança em Cristo fala-nos de foco, fala-nos de prioridade. O que é que tem sido o foco na tua vida? Onde é que tu tens colocado o teu olhar? Não é errado fazermos sonhos, não é errado ambicionarmos querer coisas para a nossa vida. Agora, simplesmente aquilo que acontece muitas das vezes é que essas mesmas coisas que nós tanto queremos acabam por colocar Jesus de fora da nossa vida. E Jesus, Ele é um cavalheiro, Ele está connosco e Ele diz-nos, olha, eu quero estar na tua vida e quero te ajudar neste processo, neste crescimento, nesta maturidade espiritual, mas tu tens que me deixar. Jesus vai fazer coisas novas na tua vida quando tu permitires, quando tu deixares. Porque Jesus, Ele quer o teu bem, mas acima de tudo Ele quer que sejas tu e eu a perceber o que é que temos que mudar na nossa vida. Prioridades. Será que Jesus está a ser uma prioridade para ti? Só tu sabes aquilo que tem acontecido, o ritmo, o pace que tu tens tido na tua vida, a agitação, e só tu sabes o que é que tens feito. Eu acredito que para muitos que se calhar estão em confinamento, em casa, que têm os filhos, que têm que fazer teletrabalho, não é fácil. Não é fácil, é verdade. Mas ainda assim há coisas que podem estar a roubar a prioridade de Cristo na tua vida. E nós temos que olhar para o nosso coração, temos que examinar isso mesmo. No capítulo 1, no versículo 3, diz-nos: todo o louvor seja para Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por sua grande misericórdia Ele nos fez nascer por meio da ressurreição de Jesus. Cristo que estava entre os mortos. Ou seja, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada. Uma herança que não muda, que nunca vai acabar. A herança da presença de Deus na nossa vida. E isso tem sido uma prioridade para ti, para mim. Há momentos na minha vida, e sendo vulnerável para todos nós nesta manhã, há momentos na minha vida em que Cristo não tem sido uma prioridade na minha vida. E quando Cristo não é uma prioridade na minha vida, eu sinto um vazio grande dentro de mim, sinto que não consigo entender o que está a acontecer à minha volta, mas a partir do momento em que eu me apercebo que a minha vida está a tomar o rumo que está, porque Jesus deixou de ser prioridade para mim, rapidamente eu analiso o meu coração, eu escuto os meus pensamentos e tento alinhar o meu coração com o coração de Deus. Não é Deus que tem que alinhar o seu coração com o nosso. Somos nós que temos que alinhar o nosso coração com o coração do Pai, da sua vontade, daquilo que é o seu propósito. Para concluir, no primeiro capítulo de Pedro, que nós temos estado a ler nesta manhã, versículos 8 e 9, diz-nos que, embora nunca tenham visto quem? Jesus, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijem com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da vossa fé, a vossa salvação. Nós estamos alcançando o alvo da fé, o alvo da salvação. Crescimento espiritual não é um conceito abstrato e também não é uma utopia. É uma realidade que tu podes já hoje experimentar
na tua vida, aquilo que tu ouves à tua volta de pessoas que Cristo tem feito isto por mim, já vi milagres acontecer, já vi coisas extraordinárias, sobrenaturais a acontecer. Isso não são contos de embalar, não é uma utopia, não é uma realidade que está distante, não, está à tua frente hoje, nesta manhã. Mas tu tens que convidar Jesus na tua vida e tens que deixar que Deus possa transformar a tua mente, possa exercitar o autocontrolo. Então é algo bastante real, o reino de Deus. Crescimento espiritual não é um discurso motivacional. Crescimento espiritual não é um discurso motivacional. Não tem a ver com estar tudo bem. Porque a própria palavra de Deus nos diz que vai haver momentos de dificuldade e que até esses mesmos momentos de dificuldade ajudam-nos a crescer. A própria palavra de Deus vai nos dizer que nós vamos sofrer perseguição quando Cristo for o centro da nossa vida. Uou! Isto gera tensão. Então, será que eu aceito ou não Cristo? Porque se eu aceito Cristo, vou sofrer perseguição. Se calhar eu não quero perseguição para a minha vida. Então, vai haver momentos difíceis. Crescimento espiritual não é um discurso motivacional, mas é uma convicção inabalável na nossa vida. Crescimento espiritual é pôr em prática o valor da salvação em Cristo. Porque nós compreendemos tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, nós queremos tomar responsabilidade. Responsabilidade também tem a ver com gratidão, porque nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Nós queremos continuar a crescer, nós queremos continuar a ter um maior discernimento da voz de Deus para a nossa vida. E é aguardarmos a vinda de Jesus. Esta esperança, esta confiança de que Deus não se ausentou. Há uns anos atrás eu estava a ver uma série que parei por completo, porque nessa série eles falavam que Deus cansou-se da humanidade e foi de férias pelo universo. Cansou-se simplesmente, já não estava para aí virado de nos aturar. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. Não nos diz que Deus não se cansa, não diz que Deus fica frustrado connosco, não diz que Deus desiste de nós. Diz, pelo contrário, que o seu Espírito, a sua presença, estará sempre connosco. Então é esta esperança, é este renovar de mente, é este alinhar do meu foco, é este centrar de prioridades de Cristo na minha vida que vai gerar crescimento, que vai gerar crescimento espiritual, que vai gerar maturidade espiritual. Então o meu desejo nesta manhã é para que esta palavra que me tem desafiado tanto possa também desafiar-te a ti a seres mais proativo na leitura, na oração, na adoração, mesmo na comunhão com todos aqueles que estão à tua volta. Que esta mensagem possa ser desafiante e possa ajudar a crescermos neste relacionamento com o Pai. Eu vou orar por nós nesta manhã, porque é importante nós também abrirmos o nosso coração para o Pai, ok? Obrigado, Deus, porque Tu és bom e a Tua fidelidade ela dura para sempre e o Teu amor nós temos provado, experimentado e vivido, Deus. E o meu desejo nesta manhã é que a Tua palavra ela possa produzir fruto, possa produzir crescimento em cada um de nós, que nós nos possamos sentir desafiados a desejar intensamente o leite espiritual que é a Tua palavra, que é um relacionamento íntimo contigo, Deus. Que nós possamos começar a ver como Tu vês, que nós possamos começar a ter a Tua perspectiva, Deus, daquilo que está a acontecer à nossa volta, Deus. Damos-te graças por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas e porque nós temos à nossa frente uma semana, Deus, e vamos com toda a expectativa daquilo que Tu vais fazer e falar com cada um de nós, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Amém. Amém. É bom nós estarmos na casa de Deus e nós estamos aqui, vocês estão nas vossas casas, mas não parem de ser igreja. Continuem a mandar mensagens uns aos outros, a incentivarem, a animar, porque nós como igreja, nós como humanidade precisamos uns dos outros. Mais do que nunca nestes tempos difíceis em que não pode haver tanto relacionamento pessoal, de contacto, mas há algo que eu e tu podemos fazer. Como eu falei mesmo, crescimento espiritual é também de tocarmos naqueles que estão à nossa volta e sermos de bênção. Então uma boa semana para todos e ser desafiado por esta mensagem.